Senhor possa fazer grandes coisas aqui no nosso meio, amém? Tem alguém hoje aqui conosco pela primeira vez? Só faz assim um sinal que nós temos um presente para te dar. Não precisa de vir aqui na frente não, que a gente leva aí para você, tem? Primeira vez que você está aqui, alguém te convidou, alguém fez um convite para você estar aqui, ou então você estava passando ali na porta e decidiu entrar aqui? Tem alguém? Amém. Então todo mundo de casa, seja bem-vindo da mesma forma. Deus abençoe a sua vida. Quero cumprimentar também quem está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Compartilhe o link para que mais vidas possam ser abençoadas através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Amém. Então. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido, peço para que você abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso de número 29. Eu estive ministrando pela manhã essa mensagem, tinha escrito algumas coisas, acabou que de manhã, na hora de pregar, foram ouvindo mais textos, mais referências bíblicas, eu acabei que inseri aqui, escrevi, mas depois aumentei um pouquinho o sermão, mas a mesma ministração de manhã, eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui, em nome de Jesus, amém? O tema da ministração hoje é sobre família. Geralmente eu gosto de pregar, tem mais ou menos uns 3 meses que eu falei sobre a família de Noé, uma família sendo abençoada no meio de uma crise, no meio de maldição sobre a terra. Então depois você vai ali no nosso canal do YouTube e pesquisa algumas ministrações que eu já falei sobre família. Mas hoje o tema é salvação para a família. E eu quero ler esse texto aqui, que é um texto base, vamos fazer outras referências, mas eu peço que você preste atenção. Diz assim então a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora, à noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Vamos ler somente aqui. Eu quero ministrar então sobre salvação para a família. Nós sabemos que a família é algo criado por Deus. A família é um projeto de Deus. Desde lá do Éden nós vemos Deus criando o homem e a mulher, dando ordens para eles. Tanto é que o próprio Senhor Jesus referenda a ordem lá do princípio, dizendo: deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. E logo depois fala até mesmo das gerações, porque manda: crescei, multiplicai-vos, sede fecundos, governem a terra, que a terra esteja sob o seu domínio. Ele colocou isso não apenas no sentido ser humano, mas no sentido coletivo de família. Então é um projeto de Deus a família. A família está alicerçada naquilo que vem com Deus. Porém, com a queda do ser humano, a família se perdeu. Logo depois que ocorreu o pecado na humanidade, nós vemos o homem se pondo contra a mulher se pondo contra o homem, aquela inimizade, porque o homem fala: a mulher tem uma ideia, a mulher se sente desamparada, e ali traz a culpa para a serpente. E nós vemos que depois esse fator que desencadeou ali com Adão e Eva
na sua desobediência, no seu orgulho, na sua incredulidade, na sua rebelião contra a vontade de Deus, manifesta também nas suas gerações, porque a Bíblia já narra que os filhos deles já tiveram atrito. Caim e Abel, nós vemos que um teve inveja do outro, um irou-se com o outro, ao ponto de ocorrer o primeiro homicídio aqui na face da terra, tudo no seio familiar. Então a queda, ela trouxe um sentido de perda para a humanidade, mas também um sentido da quebra do projeto que era a família. A família se perdeu. Nós vemos ali que aquele conceito trouxe uma maldição sobre a terra. E a família é tão importante porque quando nós lemos o profeta Isaías lá no finalzinho, quando ele fala sobre a vinda do Messias, ele diz o seguinte: antes do que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes que venha ali o Messias, eu enviarei o meu mensageiro, o profeta Elias, e ele irá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Caso contrário, se não houver essa conversão, essa restauração familiar, eu ferirei a terra com maldição. Então a família, quando ela está desestruturada, a família, quando nós estamos não atendendo ao princípio bíblico, a proteção bíblica que é sobre ela, sobre o modelo de Deus, há maldição sobre a terra. Ainda que nós possamos pegar esse texto que eu falei de Malaquias e aplicar também no sentido amplo, geral, sobre a vinda do Messias para o povo de Israel e a sua rejeição ali, no caso, trouxe a sua queda no ano 70, nós aplicamos também ao conceito de família, de conversão dos pais aos filhos e aos filhos aos pais, que eles se entendam, que eles compreendam qual é o papel um do outro. E eu falo isso porque em 1 João, não é o Evangelho, mas é Cristo, em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, a palavra de Deus diz que todo aquele que comete pecado é filho do diabo, ele segue as obras do diabo, mas para isso manifestou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Amém. Então aquilo que o diabo fez em Cristo Jesus, a quebra que o diabo fez, a destruição, aquela inserção no seio familiar, a corrupção, a quebra da imagem, a quebra do projeto, em Cristo Jesus pode ser restaurada. Antes da cruz de Cristo, eu quero que você entenda que as nações viviam de uma forma completamente desvairada. O conceito de família era completamente quebrado. Eu não quero entrar em pormenores históricos aqui, mas se você pegar, por exemplo, o Império Romano, como era a questão de família, era algo terrível. Vem Jesus e traz a luz e restaura o ser humano para aquilo que é o projeto de Deus desde o Éden, antes da queda. Mas nós sabemos que o inimigo, ele trabalha para tentar minar, para tentar subjugar, envergonhar, achincalhar aquilo que é o projeto de Deus. Essa semana aconteceu em nossa nação a festividade da carne, que é o carnaval. E uma das escolas lá tinha uma ala que ficou bem amplamente divulgada. Eu não quero entrar aqui em questões políticas, mas tinha uma ala específica que ela estava achincalhando, ela estava menosprezando a família, que é o padrão bíblico, quando coloca ali um homem, uma mulher e os filhos. Estava num tom de zombaria. Nós sabemos muito bem que o carnaval ele tem esse intuito de sempre colocar uma exaltação às coisas que nós sabemos que não é de Deus. Vira e mexe, tem lá uma alegoria que tem um diabão lá no meio, e tem, acho que até um ano que teve uma escola que pegou o diabo maltratando Jesus ali na passarela, aquele negócio e tudo mais.
tem os cultos ali, sempre em todas as letras tem um culto a entidades que nós sabemos que não são deuses de verdade, elas são Deus. Só que ali foi demonstrado um retrato daquilo que o inferno tenta fazer, que é destruir o projeto que Deus tem para a humanidade, no sentido família. E hoje de manhã eu até falei que esses dias, essa semana passada, eu vi no meu Instagram o casamento de 3 homens, eram 2 rapazes e um senhor, e ali eles pareciam numa igreja celebrando aquela união daqueles 3, e pasmem, eles estavam orando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso como tudo estivesse normal. E aí as pessoas falam o seguinte: ó, nós não gostamos da Bíblia porque a Bíblia tem um padrão, mas esse padrão precisa ser atualizado, esse padrão é um padrão preconceituoso. Sabe o que eles estão querendo dizer? Olha o seguinte: nós queremos voltar para o padrão antes de Cristo, é o padrão babilônico, é o padrão que veio até o Império Romano. Eu não sei se você já prestou atenção, se você já chegou a ler o livro de Apocalipse, e sempre em Apocalipse fala da queda da Babilônia. Quem já ouviu isso? Queda da Babilônia. A Babilônia não é apenas uma cidade, mas é um conceito religioso, é um conceito cultural, que se estendeu de império para império, que pegou lá desde os primórdios, caiu no Egito e influenciou e cresceu muito mesmo ali na Babilônia, no império de Nabucodonosor, que depois foi conquistado pelos medos persas, que foi aderindo àquela cultura, que depois passou para o império grego, que helenizou tudo com seus deuses, com a sua cultura, descarregando o império romano e começou a alastrar pela humanidade. Tudo que nós vemos hoje tem uma base, por isso que quando fala caiu a Babilônia, caiu aquele conceito cultural. Eu quero que você entenda que a nossa cultura não é a brasileira, a nossa cultura não é americana, a nossa cultura não é isso aqui, a nossa cultura é a do céu. Amém, Jesus. O reino que pertencemos é do céu. Verdade. Ainda que nós temos o nosso conceito histórico, humanitário aqui, aquilo que vem se opor à cultura do reino do céu, nós não podemos aderir para nós, porque nós somos estrangeiros nesta terra. A Bíblia fala muito bem claro isso, que nós somos estrangeiros nessa terra. Ou seja, se eu sou estrangeiro nessa terra, essa não é a minha real cultura. Aqui o mundo tem uma cultura, tem coisas aqui que não vão confrontar a minha fé, ok, não tem problema. Mas a minha cultura, o que domina a minha vida, vem do céu. Glória a Deus. Esse não é o mundo, eu não sou daqui. O próprio Jesus falou: vocês não são daqui. Eles me odiaram, vão te odiar também, porque deste mundo eu não sou. O mundo ama aquilo que é dele. Vocês não são deste mundo. Amém. A cultura nossa é a cultura do reino de Deus. Eu quero que você compreenda isso. E é por isso que quando este mundo vem tentando colocar essas novidades, que na verdade não são novidades, são coisas que já estão lá atrás, que eles estão tentando trazer para cá de novo, nós temos que falar o seguinte: a nossa cultura é do reino de Deus. E o que vocês estão tentando colocar aí é minar o projeto de Deus para a humanidade, minar o projeto de salvação de Deus para as famílias. Só que nós somos do reino de Cristo, e o reino de Cristo vem para destruir as obras das trevas. Amém. Amém? Então nós temos que clamar e falar: Deus tem salvação para a família. Aquilo que aconteceu lá no Éden em Cristo Jesus pode ser resgatado, pode ser restaurado. Então eu quero que você compreenda que a salvação é um projeto familiar, porém tem uma escolha individual. Vamos voltar para o texto que nós lemos aqui agora. Paulo e Silas, eles estavam ali na região da Macedônia, passaram pela Frígia e depois chegaram numa cidade chamada Filipos. E nessa cidade tinha uma escrava que ela tinha o dom de revelação. Ela ficava trazendo ali as revelações. Ela chegava e falava: ó,
escuta esses homens aí, porque eles são servos do Deus Altíssimo. Escuta esses homens. E é interessante que, aparentemente, parece que está tudo certo. Só que depois de algum tempo, Paulo, ele ficou incomodado com aquilo e viu que era um espírito maligno que estava na vida daquela mulher, um espírito de adivinhação. E ela estava muito louca para os seus senhores. E ele expulsa o demônio daquela mulher. E ela para com aquilo. Eles se insurgem contra Paulo e Silas, prendem, batem muito neles, açoitam eles e jogam eles na prisão. E ali eles ficam presos com seus pés. E a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. De repente veio um terremoto, abalou todas as estruturas e soltou todo mundo. Um carcereiro que estava lá, estava dormindo, de repente acordou, viu aquilo, ele achou que todos os presos tinham saído. E a Bíblia diz que então ele pegou uma espada e pensou: poxa vida, eu vou matar, e agora o pessoal vai me cobrar isso aqui de mim. Quando ele ia se matar, Paulo grita, fala: opa, não faça isso contigo, nós estamos aqui. E ele viu que a vida daqueles homens era uma vida íntegra, era uma vida de Deus. E ele fala o seguinte: o que farei para ser salvo? E aí Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Só que isso daqui, eu quero que você compreenda que às vezes tem pastores que pegam esse texto e colocam como sendo uma promessa de salvação para a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que isso daqui não é uma promessa. Eu quero que você compreenda isso. Esse texto aqui não é uma promessa. Esse texto aqui é uma palavra rema, uma palavra revelada, foi algo específico, tanto para a vida desse carcereiro de Filipos, como também para Cornélio. Só que nós devemos compreender que, ainda que não é uma promessa, que quando nós cremos em Jesus, toda a nossa família serão salvos, ali tem um princípio que revela a intenção de Deus para nós. Amém? Por que eu falo isso? Por que isso aqui não é uma promessa? Porque a salvação é algo individual. A salvação, ela não é automática. Eu creio que todo mundo vai crer. Ela tem que ter uma resposta individual para cada um. Então, eu quero que você compreenda que, ainda que esse texto não é uma promessa de salvação para a família, ela traz um conceito que revela aquilo que está no coração de Deus, que é salvar a família. Ainda que uma pessoa é salva, que essa pessoa então venha a ser um instrumento de salvação para os outros. O desejo de Deus é que todos venham a arrepender-se e serem salvos. Ainda que esse texto específico não diz assim: ó, então eu crio, então todo mundo vai ser salvo. E tem gente que pega isso e fica às vezes encabulado, e a pessoa não é salva, e ela até quer desviar. Não quer dizer isso, mas tem um princípio, porque Deus quer que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. No versículo 4 diz que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja, ainda que a gente não pegue esse texto e fale: ó, aqui tem uma promessa de salvação para toda a família. Não, isso aqui é uma palavra revelada. Se você tiver uma palavra revelada, que toda a sua família será salva. Mas você tem um conceito aqui, que o projeto de Deus, aquilo que Deus quer, é salvar também toda a sua casa. Por quê? Porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 4 revela isso. E não só isso, o texto mais conhecido por muitos, João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele crê, incluindo os seus familiares que não conhecem Jesus ou que não se converteram a Cristo Jesus ainda. Então, você tem que compreender isso, bem como também compreender que quando você toma a decisão em servir Jesus, pode enfrentar
ao invés de um acolhimento, animosidade. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, versículos 51 e 53, Jesus diz o seguinte: vocês pensam que vim trazer paz à terra? Afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim trazer divisão. Por quê? Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Então pode ser que na sua conversão, ao invés de gerar um acolhimento, eu falo: nossa, que bom que você foi para Deus, que bom que você agora vai tomar um jeito na sua vida. O pessoal pode se levantar e pode ficar o seguinte: olha, eu vou acabar com a sua vida. Quantas pessoas que quando se converteram, o esposo se levantou, a esposa se levantou contra, os filhos foram perseguidos pelos pais, seus filhos, seus tios começaram a te perseguir. Quantos de nós? Teve já uns adolescentes aqui que quando eles se converteram, a primeira coisa que aconteceu quando chegou na casa deles foi o pai dar uma surra neles. Não sei quantas vezes chegou uma moça aqui em mim e falou: meu pai bateu no meu irmão porque ele falou que eu não vim para a igreja, ele veio para a igreja. A impressão que dá é que o pai pegou o filho numa boca de fumo. Estava vindo para a igreja, para quê? Para mudar de vida, para ser transformado. E nós vamos encontrar resistência, que pode ser violenta, ou pode ser uma resistência teológica, ou pode ser uma resistência ali no local. Poxa vida, eu queria fazer um grupo de oração, mas meu marido não deixa, minha esposa não deixa, o clima não fica pesado, é perseguição. Ele fala que eu posso frequentar a igreja, mas eu não posso para o irmão, que eu posso frequentar a igreja, mas eu não posso batizar. Já tem pessoas que dizem isso: minha mãe deixa eu frequentar a igreja, mas eu não posso me batizar. O Evangelho. Então o que nós podemos fazer? O que fazer? Atos capítulo 16, versículo 32. Vamos voltar aqui para o texto base nosso. Diz o seguinte: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. O que nós podemos fazer para alcançar então os nossos familiares perdidos? Eu vou colocar aqui 3 ferramentas. A primeira ferramenta é a pregação da palavra de Deus. Amém? Amém? Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto: o carcereiro, ele estava com Paulo e Silas ali na prisão. Ele já tinha ouvido Paulo e Silas orar, já tinha ouvido Paulo e Silas cantar. Estava ali no momento que aconteceu aquele sobrenatural, naquele lugar que abalou e soltou todo mundo. Mas quando ele chegou na casa dele com Paulo e Silas, os seus parentes não sabiam nada, não tinham ouvido Paulo orar, não tinham ouvido Paulo cantar. O que Paulo fez então? Pregou o Evangelho para aquela família. Primeira coisa que nós temos que entender então: as pessoas serão salvas, vão se converter, vão ter arrependimento e fé com a pregação do plano de salvação, com a exposição de Cristo. Se não há pregação, como vão ouvir a palavra de Deus? Se não há pregação, como haverá fé? E há textos que nos embasam disso. Por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo de número 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Pula para o verso 16, diz: consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a primeira coisa que nós não podemos cansar é de anunciar
é de pregar o Evangelho, é de falar de Deus para as pessoas. Se queremos ver a nossa casa ser salva, se queremos ver os nossos familiares ser salvos, é não cansar de pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu já preguei muito. Ah, mas eu já falei muito. Continue pregando. Tem pessoas que quando eu vou fazer o casamento deles, eles pedem, pastor, minha família é muito difícil de ir na igreja. É tão complicado eles ir na igreja, eles têm uma resistência. Então, a brecha que eu estou achando é no meu casamento. Eu sei que é um momento que está ali falando de casar, da nossa união, mas prega o Evangelho também. Dá uma evangelizada. Fala de Jesus ali, que ele é o Salvador. Estou aqui. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Amém? No casamento o pessoal pediu, vou pregar de Jesus para eles. Vou começar a colocar a sementinha de Deus. Amém. A sementinha da palavra, da luz. É o momento. Eu lembro que quando eu fui fazer ali o velório do meu avô, faleceu em 2022, os familiares dele, mas todo mundo foi muita gente, tinha muito tempo que eu não via. Eu não fui falar de quem meu avô era, o que ele fez, como é que era, porque o que eu poderia falar para ele? Tinha que falar em vida. Ali ele não sabia mais nada, nem ali estava mais, estava só a carcaça. Já está em outro plano a mente dele. Eu estava cuidando dos vivos, que eu vou evangelizar quem está aqui. Isso aqui é o destino de todo mundo, mas eu quero que você se lembre que a vida não acaba aqui, tem uma vida após a morte, a vida eterna. E comecei a falar de Jesus ali. Aproveitei a deixa. Em tempo e fora de tempo. Não, vai um pouquinho, tem que pregar o Evangelho somente na igreja. De repente você pega um Uber. E o Uber está ali, você começa a conversar com ele, abre uma brecha. Você começa a evangelizar. Pega o ônibus, no ônibus você pode evangelizar. Quantas pessoas receberam Jesus Cristo nesses lugares? Filipe, quando ele estava ali perto da carruagem do etíope, ele estava lendo a Bíblia ali, o etíope não estava entendendo nada. Filipe se aproximou e falou: você está entendendo o que está lendo? Ele não. E evangelizou aquele homem na carruagem. Em qualquer lugar. Não perca tempo. Sempre que tiver uma reunião, igual como tem o Natal, muitos aqui se reúnem com seus parentes, ali é o momento de você falar de Jesus. Nesse último Natal mesmo, os parentes da Liz me deram a oportunidade para falar. Eu falei de Jesus, falei de vida eterna, falei de morte, falei de tudo, falei do sentido do Natal. Aproveitei a deixa ali e fui pregar o Evangelho. Amém? Então pregue a palavra de Deus para a sua família. Se você quer ver a sua família salva, utilize a ferramenta da pregação do Evangelho sempre que puder. Não se canse. Ah, mas já preguei muito, já sabe tudo. Talvez ainda não. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja 5, 6, 10, 15 anos que ainda não entenderam o Evangelho. A gente tem que pregar para crente ainda, ou que se diz crente, para que uma hora a ficha realmente venha cair e eles vão se converter de verdade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segunda ferramenta, um bom testemunho. Amém? Um bom testemunho. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 14, é nos apresentada a influência das boas obras, das boas práticas, mudanças de vida que trazem uma percepção na nossa família. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 diz assim: aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda morar com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tiver casada com um homem não crente, e concorda viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido não crente. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja, o comportamento nosso santifica a nossa casa. Ainda que o seu esposa não seja crente, ainda que a sua esposa não seja crente ainda, o seu comportamento pode mudar a atmosfera do seu lar. Aquele lar que antes era sempre contenda, agora começou a mudar com a sua conversão, com a sua vida.
Muitas pessoas não têm chegado a Cristo Jesus por causa dos nossos exemplos. Veja que o exemplo também é uma forma de expressão da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Isso aqui também pode ser um verso para os homens, porque a nossa conduta pode falar muito mais do que palavras. Jesus certa vez falou o seguinte dos fariseus: faça tudo o que eles falam, mas não faça o que eles falam. Ou seja, falar até papagaio fala, mas testemunho, práticas cristãs externadas é o que vai mudar. Do que adianta nós temos uma aparência de crente, como diz hoje em dia, né? Tem um nome, é o sabor crente, né? Sabor evangélico. Nós não podemos ter só o sabor, né? Coisa assim, verdade, será o sabor. Parece, mas não é. Nós não temos que ter só o sabor, nós temos que ter a essência dele. Amém? Vou comer aqui aquele salgadinho, sabor bacon. Não é bacon. Você tem que ser o bacon. Bacon de Jesus. Amém? Não é só o sabor, não é só aquela coisinha artificial. Porque tem gente que fala: a minha esposa, o meu esposo, fica falando de Jesus, mas quando chega aqui, falta matar os filhos na pancada. Xinga mais que tudo. Ao invés de ser um testemunho, é um testemunho. É uma pessoa mentirosa, caloteira, uma pessoa que só sabe espraguejar, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que não tem nem vontade de ir para a igreja, quando eu vejo que não. Chega lá na igreja, muda. É igual o doutor e o monstro. Na igreja está aqui, aleluia, glória a Deus, maravilhosa graça. Quando chega em casa, ou desgraça. Na igreja é a graça, em casa é a desgraça. Aí como é que a gente vai levar os nossos filhos para Jesus? Como é que nós vamos ganhar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos primos, os nossos parentes para Jesus? Sendo que eles olham para nós, falam: a palavra é até bonita, mas o testemunho está deixando a desejar. Está complicado. Aquilo que você está falando, você não está vivendo. E a nossa vida, o nosso testemunho é uma grande, imensa ferramenta para a salvação do nosso lar. Amém. Glória a Deus. Amém. Muitas pessoas vão ser e vão ver para pouquinho, falando: mudou. Não, o meu filho mudou. Eu tenho que ir lá na igreja nem para parabenizar esse pastor. Não, meu filho aqui é um cão. A minha filha aqui é a dela. Eu tenho que ir lá para o pastor, eu não te conheço, não quero te agradecer. Você não sabe tanto que eu sofri com esses meus meninos aqui. Cuida deles, pelo amor de Deus. E de repente chega aqui na igreja, escuta a palavra e pretende ficar aqui também. Muitos são assim. Então eu estou dando ferramentas para que a sua casa seja salva. Prega a palavra, tenha um bom testemunho. E a última ferramenta que eu quero falar aqui com você, apesar que tem mais, mas as principais, é a intercessão. Diga comigo: intercessão. Intercessão é você orar pelos outros, não orar por você, é você orar por terceiros. 1 Timóteo, que eu li aqui, o capítulo 2, o versículo 1, o que ele diz? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todas as pessoas. Quero que você compreenda o poder da intercessão, que é uma cooperação necessária, é um clamor necessário. Paulo instrui Timóteo e enfatiza que, antes de tudo, é necessário a oração e a intercessão. Ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. Nós temos que clamar, nós temos que chamar à existência isso. Eu quero que você compreenda algo importante.
Isso aqui é uma revelação e até um ensino teológico, um ensino de revelação na sua oração. É claro que o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, ele é o nosso filtro. Muitos olham tanta bobagem, falam tanta coisa que não deve, mas o Espírito Santo filtra, porque a palavra de Deus diz que ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Então o que chega lá já é uma oração filtrada, mas nós temos que orar com entendimento. Muitos ficam orando assim: Deus, salva a minha família, Deus, salva a minha casa, Deus, salva os meus filhos. Eu li 2 versículos aqui que já mostram claramente que Deus quer salvar o seu pai, sua mãe, seus filhos, todo mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 foi bem claro: é desejo de Deus que todos sejam salvos, que cheguem ao conhecimento. João 3,16 está muito claro, está bem claro isso, claríssimo. Como nós temos que falar então para a salvação da nossa família? É para Deus salvar, Deus quer salvar, já está bem claro o desejo de Deus. A nossa oração então é para que o coração dos nossos familiares venham ser quebrantados e recebam a palavra de Deus e respondam positivamente ao Evangelho. É essa a oração correta. Deus salva minha casa, Deus, eu sei que tu quer salvar minha casa. Então, Deus, quebra aquele coração de pedra do meu esposo, quebra o coração de pedra da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus avós, dos meus filhos. Aquele muro, aquela barreira de resistência, aqueles argumentos que sejam quebrados em nome de Jesus. Me dá a estratégia, me dá a palavra que vai entrar e desjuntar a alma do Espírito. Palavra de 2 gumes, que é a tua palavra, que é viva e eficaz, que vai entrar ali e vai quebrar aquele argumento duro, aquele espírito duro, aquela dura serviço que fica resistindo à verdade. Eu vou orar: Senhor, quebra. O grande problema não está em Deus, está nas pessoas com o coração duro. Amém? E há vários textos que nos remetem a isso, no qual nós devemos orar para que os seres humanos sejam quebrantados, que eles possam ver, e bem como a palavra de Deus venha cair na boa terra no coração deles. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra de Deus foi bem clara quando diz o seguinte: ó, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veja, o problema não estava em Cristo, o problema não estava em Deus, o problema estava nas pessoas. Ele veio para o que era seu, mas os seus, não era aquilo que seria seu, já era dele, mas os seus não o receberam. Aí vem o versículo 12 e fala: ó, mas todos quanto o receberam, foi-lhe dados o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? O ser humano tem que dar resposta positiva para Deus. Verdade. Deus, eu compreendi a cruz, eu compreendi aquilo que o Senhor fez comigo, eu me arrependo, eu creio, eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que orar para que esse coração venha se quebrantar. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, versículo 37 ao 39, tem uma passagem que Jesus chega em Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são te enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Desde agora vossa casa ficará deserta, porque vocês não compreenderam o tempo da sua visitação, até que digais: Baruch Rabá Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor.
Veja que a palavra de Deus foi o seguinte: ó, eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, com seus filhotinhos, mas vocês não quiseram. Mas por que isso acontece? Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus, Paulo diz: o Deus desta geração, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que orar: Deus, quebra o coração deles, quebrando esse coração duro, toda barreira, todo muro ali, toda fortaleza venha ser quebrada. Toma cativo a mente deles a ti, traz luz, porque nós vemos aqui o texto dizendo: oh Deus, esse cego tem cegado, tem pessoas que estão cegas. Você está pregando, mas eles estão cegados. Nós temos que pedir para que as escamas venham cair nos seus olhos espirituais e vejam, e lhes resplandeça a luz. Por isso que eu sempre digo: a nossa luta não é contra carne e sangue, parafraseando Paulo, mas contra o espírito das trevas, contra potestades, contra dominadores dos ares, que tentam trazer essa cegueira. E é por isso que nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder. Nós não podemos parar de falar: Deus, tira essas escamas, essa cegueira que está na vida dessa pessoa que não está entendendo. Não está entendendo até porque muitas das vezes ele não quer. É porque é tanta dureza, é tanta legalidade, é tanto pecado, é tanta coisa que ele não consegue ver que Deus tem algo melhor para ele. Mas se eu for para a igreja, eu quero largar essa minha vida, parece que o vício é mais gostoso, essa vida aqui é melhor, está tudo bagunçado, está tudo dando ruim, mas para ele não vê coisa melhor, porque ele está escravizado pelo mundo, é igual os israelitas que estavam escravos ali no Egito. E Deus está falando, usando Moisés: sai dessa terra, vai para a liberdade. De repente acontece um probleminha, o que eles falam? Era melhor estar no Egito. É uma cegueira. Gente, eu estou dando para vocês a liberdade, você está querendo ficar na prisão. Eu estou dando para vocês a vida, mas vocês estão querendo a morte. Eu estou trazendo vocês para a luz, mas vocês estão querendo ficar nas trevas, porque é a cegueira. Não compreende o que é a vida eterna, não compreende qual é o projeto de Deus que é maior, melhor para a vida deles. E isso daí nós temos que interceder, nós temos que clamar para que a cegueira venha a ser quebrada na vida das pessoas. E nós temos que clamar a Deus que a palavra do Evangelho venha cair num coração pronto para frutificar. Quantos se lembram aqui da parábola do semeador? Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Quando Jesus explica a parábola do semeador, veja, são quantas sementes lançadas? Estou dando a pista aqui, ó. Conseguimos chegar? 4. Apenas uma vingou. Talvez quando nós estamos pregando o Evangelho, ainda que nós estamos tendo um bom testemunho, nós temos que orar também para que a semente venha cair no coração que já está quebrantado. A primeira semente nós vemos ali que cai, olha o meu texto aqui, Mateus capítulo 13, versículo 18 e 23. Portanto, ouço o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno, veja, quem vem? O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Você está entendendo? Não entende por quê? Porque está cego diante de Deus. Tira a cegueira. E aqui ele continua no versículo de número 1. Continua aqui. Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Veja, caiu no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado no terreno pedregoso,
Este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. A pessoa está chegando em Jesus, mas de repente veio aqui meu pai, meu esposo, minha esposa já deu uma bronca aqui. Quer saber da coisa? Estou metendo essa briga aqui, não quero. Chuta o balde. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufoca, tornando-a infrutífera. Ou seja, tem outro que a cegueira é as coisas dessa vida, é a ansiedade. Está vindo à igreja, está tudo bonzinho, mas de repente fica desempregado. Mas de repente surge ali uma vaga de um emprego, só que nessa vaga de emprego ele não pode vir mais à igreja. O ministério que está desenvolvendo, aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, é muito grande. Mas Deus está me chamando aqui, esse emprego aqui, eu vou ganhar 3 vezes mais. Mas você vai abrir mão do seu ministério? Vou. Mas você vai abrir mão daquilo da sua vida com Deus? Eu tenho que abrir, não tem jeito, para tentar um culto mais, eu vou ter que ficar junto agora de um povo estranho, de um povo que vai me desviar. Dinheiro, né? É a ansiedade, é as preocupações. A Bíblia diz que tornam a palavra infrutífera, porque sufocam ela. Nós temos que orar para que aconteça na vida das pessoas. Aqui está escrito no versículo 23: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá colheita 100, 60 e 30 por um. É isso aqui. Entender o Evangelho. Nós temos que entender o Evangelho. Nós temos que orar a Deus que os meus filhos entendam o Evangelho. Que o meu pai, que a minha mãe, que a minha esposa entendam o Evangelho. Que meus parentes entendam o Evangelho. Eu quero ver a minha família salva. Então essas 3 ferramentas eu vou colocar em prática. Eu vou pregar o Evangelho, darei um bom testemunho e continuarei orando insistentemente até o meu último suspiro aqui nesta terra, para que aquela pessoa possa compreender aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, o Senhor que me entregou, em nome de Jesus. Então eu quero finalizar concluindo que o desejo do coração de Deus é que todas as famílias sejam salvas. E Ele preparou essas ferramentas para que, através da vida do cristão, vários outros possam ser alcançados. A sua família pode ser alcançada pela sua vida, pela pregação do Evangelho, pelo seu bom testemunho e pela sua intercessão. Talvez o seu parente vai aceitar Jesus com outra pessoa pregando, mas pode saber que você semeou ali as suas orações, que você semeou ali uma pregação, que as pessoas vão olhar para um pouquinho. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, e por causa de você eu quis mudar de vida. Eu vi o que Deus fez na sua vida, eu vi o que Deus fez na sua história. E a minha oração, nós vamos levantar e vamos orar agora pelas famílias, e nós vamos interceder, começando agora uma grande intercessão. Talvez muitas pessoas já até pararam, até desistiram, já até ficam contrariadas. Eu digo, não desista. Enquanto você estiver vivo, há esperança para a sua casa. Não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa, do seu esposo, dos seus parentes que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador genuíno. Ore por eles, continue vivendo a sua vida íntegra e pregue a palavra. Tenha certeza que Deus pode fazer algo nesta geração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, então.